Você sabe o que é a falcoaria? No quadro É o Bicho de hoje você vai conhecer o trabalho dessa ave de rapina aqui no aeroporto de Viracopos. Não se sabe ao certo quando e nem onde surgiu a falcoaria, mas existem relatos que mostram que o treinamento de aves de rapina ocorre há milhares de anos. Desenhos em baixo relevo, encontrados no antigo território da Assíria, em 800 a.C., mostram um arqueiro e uma ave indo em busca de presas, enquanto registros chineses e japoneses de 600 a.C. descreviam a técnica. Na Europa medieval, por exemplo, a falcoaria era uma prática popular entre a nobreza e a aristocracia, sendo considerada uma habilidade de prestígio e um símbolo de status social. Os primeiros relatos da existência deste tipo de atividade nas Américas datam do século XVI e foram feitos por Cortés, o famoso conquistador espanhol que descreveu a presença de falcões treinados mantidos pelo rei azteca Montezuma no México. A falcoaria em si é a caça entre o falcoeiro e a ave trabalhando juntos para conseguir fazer a predação de um animal. Como que é esse trabalho aqui no aeroporto, de Viracopos? Então, no aeroporto, a nossa rotina aqui, junto com as aves, juntamente com todas as atividades que a gente tem, consiste em primeiramente tirar as aves do recinto, deixá-las tomando banho de sol juntamente com a água. Depois a gente leva esses animais para a área restrita, porque aqui no aeroporto nosso trabalho é fazer a implementação de uma espécie, de um predador no ambiente para fazer o afugentamento de outras espécies de maneira indireta. Então só a presença dela no ambiente já tem um fator de medo e faz com que as aves que estejam no entorno sejam afugentadas indiretamente. E nisso consiste os treinos de voo livre, que é a soltura da ave, sem todos os equipamentos que a gente tem aqui, e também treinamentos vertical, que a gente faz, que é ela saindo do chão e indo direto para cima num movimento vertical que consiste mais no treinamento anaeróbico, que seria para tá ganhando musculatura. O voo livre já consiste num treinamento aeróbico, que é para a ave bater asa mesmo e ter a perda de caloria e ganhar musculatura também. O veterinário e supervisor geral da equipe de manejo de fauna ainda explica que esse tipo de ave costuma ser treinada para afugentar outros pássaros, como urubus, que podem causar acidentes ao colidirem com os aviões. Países como Espanha, Portugal, Itália, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile também utilizam a falcoaria em seus principais aeroportos. É uma das medidas mitigatórias que a gente tem aqui para conseguir inibir e tentar controlar a quantidade de colisões que a gente tem aqui no aeroporto de Viracopos. Então a gente sempre trabalha de maneira preventiva e durante a semana a gente faz voos diários com essas aves em setores específicos onde a gente sabe que existe o risco operacional. Pedro, aqui são quantas aves no aeroporto que vocês fazem esse treinamento? A gente tem aqui no total específico para Viracopos 2 aves que a gente está utilizando para estar fazendo o controle. Uma delas é essa aí, que você está segurando, é a Pandora. Queria que você falasse um pouquinho dela para o pessoal de casa, apresentasse um pouquinho ela para a gente. Essa daqui é a Pandora, ela mede mais ou menos, na verdade num geral, esses animais medem de 45 a 55 centímetros, é uma espécie nativa do Brasil, então a gente tem bastante no Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, tem uma envergadura de mais ou menos uns 115 centímetros com a asa aberta, pesa assim na natureza de 700 gramas a 1 quilo, depende se é macho ou fêmea, geralmente o macho é um pouco mais leve e a fêmea é um pouco mais pesada. E ela trabalha junto com a gente aí para estar fazendo controle não só em Viracopos, mas em outras indústrias, em outras empresas. Inclusive, para quem trabalha em aeroportos, existe a profissão falcoeiro. Então, os treinamentos em si consistem, quando a ave chega do criatório, a primeira fase que existe é o amansamento, porque a ave ela chega eufórica, com um pouco de receio do falcoeiro. Então, a primeira etapa seria manter ela no punho, da maneira que está sendo feita aqui, só que nos primórdios ela começa a pular,
ela se debate um pouco, então ela fica atrelada da maneira que está aqui. Então ela, nesse primeiro momento, é deixar ela no punho. Então é praticamente uma semana somente ficando com a ave no punho o máximo de tempo possível. Posteriormente a isso, começam as outras fases, de primeiro salto ao punho, que seria a ave no puleiro, e depois ela saltando do puleiro ao punho, e assim a gente chama de fiador no caso, né? A gente coloca um fiador como se fosse um varal de um lado para o outro, atrela essa ave no fiador e vai aumentando as distâncias que a gente vai chamando essa ave, e depois vai incluindo outros equipamentos que, por exemplo, o lure, que é uma isca artificial que simboliza maior quantidade de comida do que a luva, então isso é implementado para a ave também, e assim que ela está preparada para sair do fiador, ela faz o voo livre. É uma etapa aí de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, até menos se o falcoeiro em si estiver empenhado em estar trabalhando com a ave. O peso e a alimentação das aves são controlados diariamente. O objetivo é mantê-las saudáveis e prontas para o trabalho. A Pandora, por exemplo, treina de 20 a 30 minutos por dia, dependendo da condição climática. Ela segue uma dieta, então a gente tem o controle de peso dessas aves. Ela não chega, é um ponto onde ela não sente fome, ela é um peso controlado, mas ela ainda assim tem o símbolo da luva, que desde o início do treinamento a gente dá comida, então ela simboliza a luva com comida. Então por conta disso ela é atraída pela luva e a gente também dá alimentação com codornas. Então ela tem um peso específico de voo para que a taxa de retorno dela na luva seja controlada e a gente não venha perder o animal enquanto ela estiver fazendo um trabalho ou algum tipo de treinamento ou voo livre. Ela é uma asa de telha, gavião asa de telha, o nome científico é Parabuta unicintus. E a asa de telha dela é mais por conta dessa parte de baixo aqui, ó. Parece uma telha mesmo. Por isso que é chamado de gavião asa de telha. Uhum. E o comportamento dela com você, como que é essa relação, né? Treinador e a ave, como que você constrói essa relação de confiança, né, com o animal? É uma relação bem tranquila. A ave em si, ela entende que quem está treinando, no caso, vai entregar comida para ela, né? Como aqui, por exemplo, a gente tem mais equipes e tem mais pessoas trabalhando junto, então todo mundo chega a manejar essa ave. Então a gente treina o pessoal, ensina eles a fazerem os treinamentos, mas existe um vínculo maior com o falcoeiro que está treinando a ave, voando com ela diariamente. Mas é uma relação mais de que ela quer se alimentar. Então não é igual um gato ou um cachorro que cria um vínculo muito mais afetivo do que a ave em si, né? Então é um vínculo mais relacionado à alimentação. E uma curiosidade, o nome ave de rapina vem principalmente de suas garras, que podem capturar uma presa ou objeto em alta velocidade. Assim é conhecido o ato de rapinar. A falcoaria também ajuda a manter o ecossistema em equilíbrio. A importância da técnica é tão grande que em 2010 ela foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. Além disso, aqui no aeroporto em si, existe o trabalho de falcoaria, de controle ambiental, de, por exemplo, fauna sinantrópica, que transmite zoonoses, indústrias alimentícias, entre outros, que existe também o trabalho da falcoaria, inclusive a Falco Brasil também trabalha com isso, para que, no caso, o pombo, né, a Columba lívia, seja realizado um controle para fazer a dispersão dessas aves em indústrias, para que não exista contaminação direta ali de alimentos, indústrias de grãos.